Só fazer o parênteses rápido aqui. Uma vez eu tava treinando uma imobiliária lá de Santa Catarina, e aí um dos vendedores virou pra mim e falou assim: Carioca, eu quero começar a vender imóveis de alto padrão. O que você me recomenda pra vender imóveis de alto padrão? E assim, óbvio, era um treinamento rápido ali. Na verdade, nem era um treinamento. Eu tava visitando essa imobiliária que era minha cliente de um outro treinamento. E aí, não tinha muito tempo para responder uma resposta em profundidade, mas a grande sacada que me veio foi, na hora que ele falou isso, eu escaneei ele de cima e embaixo. E quando eu escaneei ele de cima e embaixo, eu vou garantir para você, ele estava preparado para tudo, menos para vender imóvel de alto padrão. E aí, qual foi a resposta que eu dei para ele? Se você quer vender imóvel de alto padrão, você tem que estar adequado para o mercado de alto padrão. Você tem que se vestir alto padrão. Você tem que frequentar locais de alto padrão. Você tem que falar igual alto padrão. Você tem que ter uma rede de relacionamento de alto padrão. Não quer dizer que você tenha que se endividar ou ter uma vida fake só para vender. Para você parecer uma pessoa apresentável, adequadamente preparada para vender um imóvel de alto padrão, você não precisa gastar dinheiro comprando um carro que você não pode pagar. Mas a sua vestimenta, a tua barba, o teu cabelo, a tua maquiagem, né, a tua unha, a tua roupa, a tua fala, a tua postura, ela tem que estar adequada, porque pessoas de alto padrão vão verificar isso antes de comprar. Elas vão querer comprar com pessoas que entendem desse mercado. E se você entende desse mercado, é porque você faz parte desse grupo. Senão você não compreende esse mercado, ok? O que eu estou resumindo nesse exemplo? É a experiência que você dá para o teu cliente, inclusive com a tua postura, a postura de especialista numa venda técnica, né? A postura de quem entende sobre aquilo que está falando numa venda consultiva, por exemplo. Isso é fundamental para o teu cliente entender por que ele paga mais comprando de você. Por quê? Porque a experiência que ele vive é fundamental para isso. Tem um outro ponto aqui. Pessoal, minha prática de venda eu invisto muito mais tempo evitando que objeções apareçam do que eu invisto quebrando essas objeções. Eu gosto muito mais, eu tenho um lema que é o seguinte: se eu posso matar uma objeção, eu mato essa objeção antes mesmo dela aparecer. E eu acredito que o meu processo de venda tem que fazer isso. Ele tem que quebrar as objeções antes mesmo delas saírem pela boca do meu cliente. Porque uma vez que ela é professada, agora somos nós contra eles. Agora eu tô tendo que me defender. Entendeu? A gente tá em época de eleição agora, é igual quando os políticos, aí os candidatos a prefeito, por exemplo, estão naquelas sabatinas, e aí o repórter faz uma pergunta complicada pra ele responder, que imprensa ele na parede. Agora ele tem que se defender. Pode até nem ser verdade, mas agora ele tem que se defender. E isso já penaliza a imagem dele. Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Como que eu faço para que o tá caro não seja uma opção? É só, durante o meu processo de qualificação, mapear bem o perfil de investimento desse cliente. É por isso que na aplicação do Nutella, que é aquele método de qualificação que nós da Academia do Vendedor desenvolvemos, o L do Nutella é exatamente o quê? Limite financeiro. Quanto você idealizou investir, quanto você separou da tua renda para isso, quanto seria bacana você se comprometer financeiramente. Porque hoje em dia existem tantos métodos de pagamento, tanta facilitação para se pagar por alguma coisa, que o tá caro pode ser, na verdade, apenas uma adequação de expectativa. E quando eu entender quanto ele está disposto a investir, como ele está pensando em pagar, quanto ele está disposto a gastar, eu consigo enquadrar isso dentro de um provisionamento de pagamento que fica bom para ele e bom para mim. E aí, quando eu apresentar lá na frente o projeto e o preço, eu já apresento de um jeito que fica financeiramente bom para ele. Logo, a expressão tá caro deixa de ser uma opção. Ou seja, na qualificação, procure investigar quanto o seu cliente está disposto a pagar, quanto ele está disposto a investir, quanto ele está disposto em separar da renda dele, quanto fica financeiramente adequado para ele. Adriano, mas eu pergunto isso, os clientes não respondem. Dá a faixa de investimento para ele. Quer ver a coisa mais boba do mundo? Quebrou tua televisão. Você entra numa loja para comprar uma TV. Aí o vendedor pergunta, quanto você está pensando em gastar? Aí você fala, não sei. Aí ele vai lá de tonto e começa a mostrar a televisão de 1.000 a 8.000. Perdeu tempo. Então, quando você fala não sei, qual deveria ser a obrigação dele? Vou te ajudar a pensar sobre isso. Hoje, por exemplo, você pensa em comprar uma TV entre 1.000 e 2.000, entre 2 e 4.000, entre 4 e 6.000, entre 6... Se você falasse, Adriano, impossível, eu nunca compraria uma TV de 8.000. Legal, já não vou mostrar aquelas TVs ali de 8K pra você. Não, olha, até uns 3.000 eu gastaria. Bacana, então TV de 4K tá bacana. Não tem menos de R$1.000, não? Você entendeu? Eu preciso fazer uma adequação.
Se não, eu vou trabalhar com aquilo que eu acho que é adequado e a frase tá caro, né? Começa a se tornar uma opção. Beleza? Então agora a gente falou sobre o que fazer para que essa frase não apareça durante o processo de venda. Como você estruturar o seu processo de venda para que essa frase não apareça. Carioca, eu fiz tudo isso, cara, mas eu tô olhando agora aqui, ó, olho no olho do cliente e o bendito, abençoado, virou e falou: tá caro, né? O que eu respondo pra ele? E assim, a minha primeira recomendação pra você é o que não responder. Eu não responderia aquelas respostinhas clichê que é: cara, em relação ao quê? Não responda isso. Eu não responderia assim pra ele, por exemplo, ó: não é caro não, é exclusivo. Primeiro porque você já começa com uma negativa. Não tá caro não, não faça isso. E essa resposta, né, cara, em relação a quê? Ela é muito clichê. Muito clichê. Se você estiver vendendo B2B, por exemplo, para empresário, para gestor, esse cara já ouviu isso milhares de vezes, ok? Então, qual que é a minha resposta preferida de todas? A minha resposta, na verdade, é uma pergunta. É uma pergunta exploratória, que é o seguinte: quando o cliente fala, tá caro? Nossa, mas ficou caro, ficou acima, né? Eu gosto de virar para ele e falar assim, ó: quando você diz que tá caro, na verdade, o que você quer dizer? E eu sei que você vai falar assim: ah, Adriano, que perguntinha boba. Ele vai responder assim: eu quero dizer que tá caro. Mas na verdade, essa comunicação, o subconsciente dele entende essa comunicação. E o que é essa comunicação? É tipo assim, ó: eu sei que esse não é o problema de verdade. Então me explica aqui, qual que é o problema de verdade? O que você quer dizer? É uma pergunta que mantém ele falando. É uma pergunta que abre possibilidades. É uma pergunta que, se tem informações que ele não trouxe ainda, ele começa a trazer. Alguns exemplos. Quando ele fala: nossa, tá caro, né? E você diz: entendi. Quando você diz tá caro, na verdade você quer dizer o quê? Pode ser que ele fale assim, ó: não, é porque eu tô com outras duas propostas aqui e o valor tá bem menor do que o seu. Mas ele não tinha dito pra mim isso ainda. Pode ser que ele diga assim, ó: não, porque mês passado eu fiz uma consulta de preço e o valor que tinha me passado era menor do que esse. Olha, ele não tinha dito isso na qualificação. Pode ser que ele fale assim, ó: não, é porque eu me programei pra investir um valor e ficou bem acima do que eu... Ele também não tinha falado isso na qualificação. Então percebe que a frase, quando você diz que tá caro, na verdade, você quer dizer o quê? É tipo assim, ó: entendi, tá caro, foi o impulso natural. Agora, a verdade mesmo qual que é? Eu adoro fazer essa pergunta. Outra forma de você lidar com a pergunta, quando ele fala assim: nossa, mas ficou um pouco fora. Quando acontecer isso, sempre lembre de olhar pra ele e falar assim, ó: entendi. Isso é muito bacana, entendi. Olha pra ele, então, ó: nossa, tá caro, né? Só olha pra ele e fala assim, ó: entendi, ok. Qual que era a tua expectativa financeira? Porque a gente chegou a conversar sobre isso na qualificação lá, na outra reunião, e você acabou não me dando um parâmetro muito objetivo. Qual que era a sua expectativa financeira para esse investimento, ok? Então, ou seja, partindo do princípio que ele falou que tá caro, porque na qualificação eu não fiz pergunta de limite financeiro, ou ele não me deu, porque se ele tivesse me dito, eu já teria apresentado o preço adequado pra ele. Carioca, mas se na qualificação, quando ele falar quanto ele pode pagar, for muito inferior, eu sei que você pensou nisso, for muito inferior do que eu cobro, eu não consigo fazer aquele preço. O que eu faço? Ué, verifica com ele. Quando você perguntar quanto você idealizou investir, aí ele fala: eu idealizei investir, por exemplo, a televisão, né? Ah, queria gastar uns R$500. Cara, não tem mais TV de R$500. Eu posso olhar pra ele e falar o seguinte: olha, entendi, ok, maravilha. Uma dúvida: se você encontrasse uma TV perfeita pra você hoje, mas ela ficasse um pouco acima dos R$500, eu nem te apresento então? Ou te apresento? Aí ele vai virar e falar assim: não, depende, quanto acima? Aí eu começo a dar um parâmetro pra ele. Ó, por exemplo, a nossa TV mais em conta da loja tá custando R$1.200. É a mais em conta de todas. Você não vai encontrar uma TV mais em conta. Aliás, se você andar aqui, ó, todas as lojas do centro, você não vai encontrar uma TV mais em conta do que essa, garanto pra você. Vamos lá, a partir de 1.200, é possível pra você? Se ele falar: cara, não é, eu só tenho R$500. Falo: legal, então talvez não seja o momento de você pensar em comprar uma TV nova. E pra mim a venda encerrou ali. Porque se eu seguir adiante com ele, existe a possibilidade grande dele dar um chute no meu traseiro no final. E aí, meu amigo, se for pra alguém entrar com o pé na bunda aqui de alguém, eu só quero me certificar de uma coisa: que quem vai entrar com o pé sou eu. Se ele não vai deixar dinheiro na mesa, ele não vai levar nem meu tempo e nem a minha motivação. Por isso que eu prefiro investir muito mais tempo evitando que a objeção aconteça do que lidar com ela depois que ela aconteceu. Então, recapitulando, quando ele falar que tá caro, quando você diz que tá caro, na verdade você quer dizer o quê? Ou: entendi. Quando você diz que tá caro, uma dúvida: o que você tinha de expectativa financeira ou de investimento, ok? Para que você possa abranger. Essas são as perguntas, essas são as respostas que eu mais gosto de dar depois que a frase tá caro aparece. E aí, dependendo do que ele responder, eu vou trabalhar em cima
dessas objeções para encontrar um denominador comum. Beleza? E você, o que você responde quando você encontra a frase "tá caro"? Aí, tá vendo? Eu esqueci, ó. A equipe sempre pega no meu pé. E eu esqueci de pedir ao longo do vídeo vocês irem comentando aqui embaixo. Gostou do vídeo? Gostou das técnicas? O que você gostou mais? Das técnicas de antes, durante ou depois da frase? Outra coisa, o que você costuma responder? Já aplicava uma dessas estratégias que eu compartilhei? Comenta aqui embaixo. Pretende aplicar? Comenta aqui embaixo. Beleza? Ó, grande abraço, beijo no teu coração e a gente se vê já já no próximo vídeo aqui do canal. Até lá!